Oi, amores, tudo bem? Hoje vamos falar sobre esses animais, olha só. Quem são esses animais? Exatamente, os dinossauros. Por que será que eles não existem mais? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos observar aqui, olha só. Os dinossauros, mamutes, tigres, dentes de sabre e muitos outros animais viveram na Terra há milhões de anos. Imagina, milhões de anos. Em que ano nós estamos? 2020. Olha só, imagina isso há milhões de anos. Hoje eles não existem mais, devido a mudanças ocorridas no ambiente em que viviam. Olha só. Você lembra que você estudou no capítulo 8, Dias e Noites? Então, ocorreram muitas mudanças e a partir dessas mudanças que tudo fica favorável ou fica muito difícil para o ser humano, fica difícil para os animais, para os bichinhos, para as plantas, né? E então a gente vai ver a partir daí. Olha só essa imagem. Essa imagem aqui está mostrando os dinossauros que dominaram o planeta por muito tempo e foram extintos. Não existem mais. Você não viu, não tem um vivo, né? A gente pode o quê? Ter alguns resquícios que a gente vai chamar de fósseis. Daqui a pouquinho, depois dessa aula, a gente vai perceber um pouquinho mais sobre eles, como que a gente consegue saber que eles existiram, tá? Então, trocando ideias, aqui abaixo, a gente tem 3 perguntas a responder só verbalmente aqui, eu e você, tá bom? O que você sabe sobre os animais retratados na imagem acima? Você já viu algum deles, assim, em um filme, em um desenho? Já viu? Cada um deles tem um nome, cada um deles tem um tamanho. Tem alguns que eram carnívoros, que eram herbívoros, não comiam só plantinhas, né? Então, cada um tinha a sua especificação. Como é possível obter informações sobre animais que não existem mais? A gente vai ver isso durante o módulo. Você tem alguma ideia do que provocou o desaparecimento desses animais? Agora chegamos. Vamos lá? Vira para a página 258 que a gente vai ter essa ideia, tá bom? Vira lá, é o tempo que eu passo aqui para você. Grandes mudanças no ambiente, olha só. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões. Bilhões, é muito mais do que milhões, exatamente. Olha como a Terra é antiga. Durante esse longo período, grandes mudanças ocorreram no planeta. E por causa dessas mudanças, muitas espécies de animais e de plantas deixaram de existir. Ou seja, foram extintas. Não existem mais. Pega o seu marca-texto. Tia Jaque, para com esse negócio de marca-texto. Não, meu filho, pega, que é importante você gravar, é importante você perceber as partes mais importantes de um texto, de alguma coisa que a gente está precisando entender mais, tá bom? Pega lá o marca-texto, vou dar um tempo para você, e grifa lá. Deixaram de existir, ou seja, foram extintas. Qualquer coisa que é extinta, deixou de existir, não existe mais, tá bom? Continuando, segundo os cientistas, ocorreram 5 grandes extinções na Terra, olha só, em diferentes períodos. Vamos conhecer. Você já ouviu falar da Era Glacial? Quem aí já assistiu a Era do Gelo? Eu já assisti a Era do Gelo. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, né? Não sei se já tem o 4, você deve saber. Mas a Era Glacial é quando é um período do clima onde a Terra resfria muito, ela fica com temperatura muito baixa, muito baixa, que congela tudo. E o que acontece quando congela tudo? As plantas morrem, alguns seres humanos, seres vivos, animais, alguns animais que não conseguem se esquentar ou não conseguem alimento para sobreviver, também morrem, né? Essas são mudanças que ocorrem na natureza e que os mais aptos sobrevivem. Então, as montanhas de gelo aumentam e grande parte dos oceanos congela, podendo permanecer assim por um período entre 2 e 3 milhões de anos aproximadamente, olha só. Então, essa era glacial pode permanecer por muitos anos.
Os seres vivos que não possuírem características de sobreviver nesse novo ambiente serão extintos, porque extintos já somem, né? Uma grande extinção ocorreu há 250 milhões de anos quando os vulcões, olha só, quem já viu um vulcão em erupção? Nossa, deve ser muito interessante, muito legal. Sabia que a gente vai fazer um vulcão? Gostaram? A gente vai fazer um vulcão, mas não é hoje, tá bom? E ainda não será na próxima aula. Por quê? Porque a gente vai fazer uma outra experiência e na próxima terça-feira a gente vai preparar. Para isso a gente vai dar um tempo para preparar todos os materiais que eu vou colocar na GBDU para você. Eu e a Yolanda a gente vai colocar lá, tá bom? Então, continuando. Uma grande extinção ocorreu há 250 milhões de anos, que eram os vulcões. Os vulcões entraram em atividade. Olha só. Ao longo de milhares de anos, lançaram uma enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera. Tia Jota, o que é o gás carbônico? É um gás invisível, você não enxerga o gás carbônico. Porém, faz com que a Terra fique muito mais quente. Por exemplo, quando a gente tem muito ar sujo, a gente diz que está cheio, preenchido desse gás carbônico, a gente não consegue respirar direito, tem muitas coisas que interferem na vida do ser humano, dos animais, dos bichos, as árvores diminuem porque elas não têm o quê? Oxigênio para nos liberar e assim todo mundo fica em situação difícil, né? Porque quem libera o oxigênio são as árvores. As árvores liberam oxigênio para a gente e facilita a vida de todo mundo. Então, olha lá no próximo parágrafo, a temperatura do planeta aumentou e a quantidade de oxigênio na atmosfera e dos oceanos diminuiu, olha só. O que diminuiu? Oxigênio. Se diminui o oxigênio, dificulta tudo, né? Novamente, as espécies que não tiveram condições de sobrevivência no novo ambiente foram extintas. Segunda parte, né? Segunda extinção de seres vivos no nosso planeta Terra. Aqui abaixo, ó, é a imagem do vulcão. Vulcões em atividade liberam enorme quantidade de gases na atmosfera, aquecendo o planeta. É só o vulcão que aquece o planeta? Muitas e muitas e muitas outras situações aquecem o planeta, os carros, as situações diversas que a gente vê no dia a dia, principalmente nas cidades urbanas, né? São muitas coisas que aquecem o nosso planeta. Então, virar lá para a página 259. Lá na página 59, a gente percebe que a última grande extinção, talvez a mais conhecida, ocorreu há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram. Vim falar o primeiro parágrafo da página 259. Vai lá que eu vou esperar, tá? A última grande extinção, talvez a mais conhecida, ocorreu há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram, exatamente. Alguns cientistas acreditam que a causa dessa extinção foi a queda de um grande meteorito, olha só, como se fosse essa bola de fogo que você percebe aqui, do seu lado direito, ó, o meu lado direito, você percebe que os cientistas, alguns acreditam que foi assim que surgiu, que extinguiu, né, muitos seres, e principalmente um deles foi os dinossauros. Sumiram assim, dessa forma. Meteorito caiu sobre a Terra e essa queda fez com que uma enorme quantidade de poeira cobrisse a atmosfera. Olha só, com poeira, com um ar quente, escuro, quem sobrevive? Ninguém sobrevive, a gente não consegue viver sem luz. Ó, essa luz que está nos iluminando agora, a gente ainda consegue viver sem, mas a luz do dia, a luz do sol, a gente não consegue viver. Então presta atenção. Impedindo a entrada de luz solar durante muitos meses. Sem luz as plantas morrem, sem as plantas os herbívoros morrem. Quem são os herbívoros? São os animais que se alimentam apenas de plantas. E sem os herbívoros, os carnívoros também acabaram morrendo. Quem são os carnívoros? Animais que se alimentam de outros animais. Tá bom? Porque se um animal herbívoro come uma plantinha, o outro vai lá e se alimenta dele. Vai ter o quê? Se ele não tem nem planta,
nem nada para se alimentar, o carnívoro com certeza não vai conseguir se alimentar também, né? Então, é uma série de situações que vão fazendo ser extintos vários seres vivos durante muitos anos. Aqui abaixo, passando aqui, isso aqui foi uma imagem de que os cientistas, né, de que foi um meteorito que caiu aí e extinguiu os dinossauros. Conhecendo um pouco desses momentos e das extinções de animais e plantas, podemos concluir que quando o ambiente sofre modificações, as espécies de plantas e animais que não conseguem sobreviver acabam desaparecendo, ou seja, sendo extintas. Grifa tudo isso lá, que é um grande resumo, um ótimo resumo para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Leia as frases sobre seres vivos extintos e escreva no seu caderno que mudança no ambiente poderia ter causado a extinção deles. Esse é o seu dever de casa aqui na atividade 1, tá bom? Você vai dizer que mudança no ambiente poderia ter causado a extinção deles. A extinção de quem? Dos animais não adaptados para sobreviver em ambiente frio, as plantas que morreram por falta de luz e os animais não adaptados a sobreviver em ambiente quente, tá? Você resolve isso aqui no seu caderno. Vira para a página 260, que a tia Jaque vai explicar rapidinho essa situação que a gente vai aprender agora, tá bom? Você vai pegar uma planta que você tiver em casa, pega um clipe e um papel escuro e tampa a folhinha e depois de 4 dias você vai me dizer. Lá na sexta-feira dessa semana, a tia Jaque já quer que você me retorne para a tia Yolanda sobre essa experiência que você fez. Pega um papel escuro que você tiver, qualquer papel escuro, tá? Seja um papel sulfite, ou se você conseguir um papel de loja, qualquer papel de presente que seja escuro. Por quê? Porque vai eliminar a entrada de luz na folhinha. Não faz em toda a planta, senão você vai matar ela, tá bom? Faz só na folhinha, põe um clipe em cima. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje e não esquecendo que eu vou mandar lá, a tia Yolanda vai mandar os materiais para a gente fazer o nosso vulcão da aula da semana que vem, tá bom? Big beijo da tia Jaque, até a próxima aula. Tchau, tchau!